Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a tragédia que resultou na morte de 233 pessoas em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, completa um mês nesta terça. A chuva causou uma série de deslizamentos e enchentes em vários pontos do município. 30 dias depois, 4 pessoas ainda seguem desaparecidas e o número de desabrigados chega a 685. Manifestantes do Greenpeace se reuniram em frente à sede do governo do Rio de Janeiro para homenagear as vítimas da tragédia de Petrópolis, que no dia 15 de fevereiro, chuvas torrenciais atingiram a cidade na região serrana do Rio. Inundações e deslizamentos de terra deixaram mais de 200 mortos e centenas de desabrigados. Entre as vítimas, 42 eram menores de idade e ainda há desaparecidos. Em poucas horas, choveu um volume de água maior do que o esperado para todo o mês de fevereiro. Com 300 mil habitantes, Petrópolis é um destino turístico que foi capital de verão do Império Brasileiro no século XIX. A região já tinha sido atingida por chuvas, inundações e deslizamentos em outras ocasiões, como em 2011 e 1998. E olha só, para ajudar a aliviar as preocupações com a oferta global do petróleo, motivada de início pela pandemia de Covid e intensificada pela Rússia, o Brasil promete aumentar a produção de petróleo. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, respondeu na última quinta-feira a um pedido da secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, que durante uma videoconferência abordou a importância de o Brasil expandir sua produção de petróleo bruto. Ela me perguntou se o Brasil poderia fazer parte desse esforço, e eu falei, claro que pode, disse Albuquerque. O Ministério de Minas e Energia não especificou o quanto o Brasil pretende aumentar sua produção. O país está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, com aproximadamente 3 milhões de barris por dia, depois de atingir quase $140 em 7 de março, beirando seu máximo histórico. O barril do Brent fechou nesta segunda-feira em baixa, a $106, com o mercado atento a qualquer possível avanço diplomático no conflito ucraniano. O governo americano está procurando maneiras de aliviar a pressão sobre os preços do petróleo causada pela pandemia e pela guerra desencadeada pela Rússia, um grande produtor de petróleo. Em 8 de março, o presidente americano Joe Biden anunciou a proibição completa e imediata das importações de petróleo, gás natural e carvão da Rússia, como sanção pela invasão à Ucrânia. E a procura pelo etanol subiu 26,20% em fevereiro, em comparação com janeiro deste ano, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria da Cana-de-Açúcar. Donos de postos acreditam que o aumento na procura pode ser passageiro se o preço do etanol continuar acompanhando as altas no valor da gasolina. Na semana passada, a Petrobras anunciou o aumento de 18,7% na gasolina e 24,9% no diesel e 16% no gás de cozinha. A exemplo disso estão os postos em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo, em que os motoristas passaram a optar pelo etanol, mesmo com os preços do combustível subir tanto quanto os da gasolina. Pelas planilhas de donos de postos de combustíveis dessa região, o preço do etanol cobrado no estabelecimento de R$ 3,74 em 10 de fevereiro para R$ 4,28 nessa segunda-feira, uma alta de 14,4%. Já a gasolina no mesmo período subiu de R$ 5,56 para R$ 6,14, aumento de 10,40%. Esses são exemplos de preços de custo para o posto, que depois acresce impostos e seus próprios custos para formar o preço final ao consumidor. E nos destaques internacionais, russos e ucranianos voltaram a se reunir nesta terça-feira para tentar um acordo de paz. Enquanto isso, a Rússia intensifica os ataques contra Kiev. Várias explosões atingiram a capital da Ucrânia, deixando mortos e feridos. O presidente Volodymyr Zelensky admitiu que o país não poderá integrar a OTAN, uma das principais razões alegadas pela Rússia para justificar sua invasão.
Em paralelo à quarta rodada de negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, Volodymyr Zelensky falou sobre um dos pontos que motivou a guerra promovida por Moscou. O presidente ucraniano declarou que Kiev deve aceitar que não vai entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte. A Ucrânia não é membro da OTAN, entendemos isso, somos pessoas razoáveis. Ouvimos há anos que as portas estavam abertas, mas também ouvimos que não poderíamos participar. É uma verdade e deve ser reconhecida. Estou feliz que o nosso povo começa a entender isso e confia na força interna e em nossos parceiros que nos ajudam. Zelensky já havia dado declarações similares sobre a OTAN na semana passada em entrevista à televisão americana ABC. O presidente russo Vladimir Putin alega que quer uma garantia de que a Ucrânia nunca entrará para a OTAN. Criada para proteger a Europa da ameaça soviética no início da Guerra Fria, a aliança militar transatlântica foi sendo continuamente ampliada até chegar às portas da Rússia. Além da triste realidade de mortes e destruição, a guerra que a Ucrânia vive já aponta uma recessão econômica nunca vista. E o FMI alerta que o impacto deve afetar a segurança alimentar global. O governo ucraniano continua funcional, o sistema bancário estável e a dívida viável no curto prazo, mas a guerra provocada pela Rússia mergulha a Ucrânia em uma recessão sem precedentes. A avaliação é do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, o produto interno bruto ucraniano vai se contrair cerca de 10% este ano, assumindo uma resolução rápida do conflito. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. Se o conflito continuar com base no histórico de guerras passadas no Líbano, no Iraque e na Síria, o PIB da Ucrânia pode cair de 25% a 35%. Por enquanto, a sustentabilidade da dívida ucraniana não parece estar ameaçada. O conflito também coloca a segurança alimentar global em risco, alertou o FMI. Em suas quase 3 semanas de duração, os preços da energia e das matérias-primas, inclusive agrícolas, dispararam. Para uma commodity agrícola como o trigo, os efeitos podem ser ainda mais dramáticos, afirma o fundo. As perturbações na temporada agrícola podem prejudicar as exportações, bem como o crescimento e comprometer a segurança alimentar do mundo. Isso ocorre porque a Ucrânia, o celeiro da Europa, e a Rússia estão entre os maiores exportadores de trigo do mundo. Os dois representam em torno de 1/3 do comércio mundial desse cereal. Quanto mais durar a guerra, mais as exportações ficarão comprometidas, com impacto nas reservas atuais e futuras. Uma pequena floricultura em Mykolaiv, a poucos quilômetros do fronte, permanece aberta em meio à guerra na Ucrânia. A maior parte do comércio da região está fechado. Só é possível escutar de longe o barulho das bombas. A cidade está envolta em uma atmosfera fantasmagórica. Mas no ambiente florido da loja da Ângela, tulipas e rosas trazem cor à atmosfera deprimente. Quando compramos os bulbos de flores, ninguém sabia que a guerra viria. Sabíamos que havia combates em Donbas, mas continuamos trabalhando. Sempre trabalhamos, mesmo durante a pandemia de Covid. Mas as flores abriram naturalmente na primavera, ninguém esperava e foi uma pena jogá-las fora. Buquês de flores coloridas estão expostos e, contrariando toda a lógica, não faltam clientes. Hoje veio um homem que havia perdido a carteira. Uma garota achou e entrou em contato pela internet. Talvez tivesse um passaporte, não sei como ela o localizou, mas ele veio e comprou um buquê para ela. A garota entregou a carteira. E nessa época que vivemos, o dinheiro é, obviamente, muito importante. A cidade de Mykolaiv fica a algumas centenas de quilômetros de Odessa, na costa do Mar Negro, e tem sido palco de combates e bombardeios por dias. Milhares de civis fugiram em direção às regiões que ainda não foram atacadas. Mas os que permaneceram seguem acreditando que os dias difíceis vão ficar para trás. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.